Senhor, Tu és aquele por quem a nossa alma esperava. Tu és aquele que veio ao nosso encontro e saciou a nossa sede. Tu és aquele por quem ansiosamente aguardamos novamente o Teu retorno, para subirmos contigo e habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua providência, porque de nada temos falta, Senhor. Pelo contrário, podemos nos alegrar na suficiência, na abastância, na providência que o Senhor tem enviado sobre nós. A despeito de situações contraditórias que passamos, Senhor, nessa vida, nenhum de nós podemos negar o Teu amor. Por isso eu quero pedir a Tua boa mão que continue abençoando, continue prosperando o Teu povo, continue abençoando os rendimentos, os recursos que vêm às mãos dos Teus filhos, para que na prosperidade deles, eles se alegrem em abençoar a Tua obra e dar condição para que a igreja continue pregando o Evangelho. Abençoe a todos, Senhor, que todos possam testemunhar a Tua bênção sobre a vida deles e assim possam alegrar-se no Senhor, na alegria de poder contribuir no Teu reino. Nós oramos, Senhor, agradecido pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, eu quero fazer a leitura de 3 textos. Está sendo projetado. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O outro texto está em Jeremias 29,11, que diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Terceiro texto conhecido de Mateus 6,36, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Eu poderia resumir esse meu sermão desta noite apenas em uma palavra: gratidão, e entregar o microfone e finalizar. Porque na realidade tudo está envolto nesse sentimento de gratidão, nesse conhecimento, porque a gratidão é gerada pelo um conhecimento e pelo um reconhecimento também daquilo que vemos, que aprendemos, que testemunhamos, que experimentamos, e por isso reconhecemos, valorizamos, e disso vem a gratidão. Então, pelo meu reconhecimento por tudo que tenho vivido, que tenho experimentado, que Deus tem me dado condição de experimentar, não há outro sentimento nesta noite a não ser gratidão. Primeiramente a Deus, que por sua soberana vontade nos vocaciona para esse extraordinário privilégio que é servir no seu reino. Deus nos vocaciona e nos dá um grande privilégio de servir no seu reino. E eu gostaria de fazer essa introdução com uma pequena retrospectiva dessa jornada de 7 anos, desde quando cheguei nessa comunidade, fui acolhido de forma maravilhosa pela até então diaconisa Tânia, agora nossa irmã presbítera Tânia e alguns irmãos, e desde aquele dia ficamos apaixonados pela igreja.
Então louvo a Deus porque nesses 7 anos e um pouquinho, passamos 1 ano e meio sentado aí como vocês estão, sonhando e orando e pedindo a Deus capacitação para poder exercer o ministério aqui nessa comunidade. 3 anos de seminário, 1 ano de licenciatura e a oportunidade de viver a igreja na prática. E 1 ano de pastorado. Um ano extraordinário. A oportunidade de conhecer sobre a história da igreja muito mais do que eu conheci no seminário. Pessoas maravilhosas, pessoas apaixonadas pela igreja. A maioria delas não consegue mais vir cultuar aqui na igreja, no templo, mas tem o seu coração apaixonado pela igreja e apaixonado por Deus. Pessoas que viveram a igreja, se doaram pela igreja, os ministérios, e que têm muita experiência a nos passar. No decorrer desse ano, me relacionei com pessoas extraordinárias em cada visita. Pessoas de 90 e poucos anos, pessoas de 80 e poucos anos, mas pessoas lúcidas e pessoas que têm enraizado no seu coração o amor por essa comunidade e tem muito a nos ensinar, tem muito a nos oferecer. Nesse processo de 7 anos, Deus me curou de muitos conflitos, de muitos medos, de muita ansiedade, dificuldade de acreditar em mim mesmo. E me fortaleceu, através das conversas com o conselho, com a equipe pastoral, acompanhamento psicológico, me fortaleceu mental e espiritualmente, me capacitando para esse momento em que me despeço da igreja e abraço um novo desafio. Foi um processo de 7 anos, mas me lembro como se fosse hoje, primeira vez que eu entrei nessa igreja. Louvo a Deus por essa tão grande oportunidade. Então, diante disso, quero entrar no primeiro tópico dessa mensagem, que é a gratidão pelo caminho percorrido. Gratidão pelo caminho percorrido, que está no texto de 1 Tessalonicenses 5,18, quando Paulo diz que devemos dar graças a tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias, não apenas nas favoráveis, nas boas, mas nos ensina a ser grato em todas as circunstâncias. Diante disso eu quero expressar, meus irmãos, minha profunda gratidão por cada momento que passei aqui, por cada irmão e irmã que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuiu para que eu pudesse colocar em prática o chamado e o ministério que Deus me deu. Porque o ministério é desempenhado com pessoas. Então eu quero louvar a Deus por cada um desses irmãos, e que eu gostaria de citar alguns. Sei que não é uma maneira correta, porque pode alguém se sentir esquecido ou menosprezado, não é esse o meu propósito. Quero citar aqueles que convivi mais, com mais proximidade, alguns que convivi diariamente, e não quero de forma alguma que alguém ache que eu esqueci, de jeito nenhum. Pessoas como o pastor Fernando, que foi praticamente um pai. Ele acreditou em mim e viu em mim algo que nem eu mesmo conseguia ver. Me abraçou desde a minha chegada.
me orientou como me inscrever para o seminário, me dando o contato da faculdade, caminhou comigo no discipulado, bem próximo, me apresentou ao conselho, pleiteando a possibilidade de me integrar ao dia a dia da igreja, para que a igreja pudesse me conhecer. E por bondade de Deus, o conselho me deu esta oportunidade de trabalhar. Primeiro, fui acolhido na secretaria. Passei um ano na secretaria, quando estava no seminário ainda e na licenciatura. E posteriormente fui integrado à equipe pastoral. Foi nesse momento que eu percebi que não sabia de nada. Foi nesse momento que a ficha caiu que eu reconheci que não sabia de nada. Nem sequer um sermão eu sabia montar. E aí eu me lembro dos meus primeiros sermões para uma grande plateia, aqui nessas salas de escola dominical. Umas 3 vezes, né, Lucas? Eu preguei para você e para o pastor Fernando. Por mais que os irmãos não tenham ciência disso, meus irmãos, mas o sermão, a palavra pregada aqui é levado muito a sério. Na maioria das vezes o sermão é escrito a 3, 4 mãos, é analisado, é discutido, para que a gente possa oferecer à igreja um sermão mais puro possível, um evangelho mais puro possível. E aí eu me lembro que o primeiro sermão que eu preguei para o pastor Fernando e para o Lucas, lá na sala, meus treinadores, perguntei para o pastor Fernando: e aí, pastor, como é que foi? Você quer mesmo que eu responda? Mas graças a Deus, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus me colocou num lugar com pessoas qualificadas e com pessoas dispostas a ajudar. Pastor Fernando tem um dom muito grande de ajudar. O Lucas tem uma genialidade extraordinária, tanto para ensinar como para escrever. Quantos textos e quantas broncas. Falta de acento, falta de vírgula, pontuação no lugar errado. Aí vai o Lucas corrigindo. Pastor Fernando corrigiu meu TCC acho que umas 6 vezes. E quando me faltava argumento para fechar o TCC, ele e o Lucas me ajudavam a pensar, e assim a gente finalizava. Louva a Deus pela vida desses irmãos. Louva a Deus pela vida do presbítero José Maria, que convivemos esse tempo todo juntos, dia a dia, onde aprendemos muito um com o outro. Nós aprendemos que tinha o dom de pintura, de eletricidade, de tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar nós fizemos nessa igreja junto, coisa que a gente nem sabia que sabia fazer. Mas o que mais me inspira no José Maria é a sua honestidade, o seu zelo pela igreja. É um homem que ama essa igreja, e isso nos inspira. É um homem que quer fazer a coisa certa. Deus te abençoe, meu irmão. Aprendi muito com você. Que não dizer da terceira idade. Esse povo me ensinou muita coisa. Foi a classe da igreja que mais me relacionei. Cada visita, cada conversa, em cada conselho recebido, percebi o quanto essas pessoas têm a nos oferecer e o quanto elas continuam amando a igreja. Meus irmãos, que essa gratidão nos impulsione a seguir em frente e possamos sempre buscar o bem uns dos outros, independente de onde estejamos, independente do lugar em que estejamos,
precisamos seguir em frente, precisamos buscar o bem um dos outros, nunca esquecendo que tudo acontece pela soberana vontade de Deus, não é por nós. E Ele encoraja o povo que está no cativeiro da Babilônia, no texto de Jeremias 29:11, que esse é o segundo tópico da nossa mensagem, gratidão pelo chamado de Deus. Ele encoraja o povo dizendo exatamente isso: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus quem constrói nosso futuro. Acredito firmemente que Deus tem um plano, um propósito bem estruturado para cada um de nós. Eu tenho essa certeza. Às vezes somos levados a mudar de direção e para outro lugar, mas isso não significa que precisamos desfazer os laços que formamos. Não precisa desfazer os laços, pode continuar. Não é porque estou indo para outro trabalho que preciso perder a amizade e os laços que construí nessa igreja, nessa comunidade. É o meu desejo continuar sendo coberto pelas orações dos irmãos e também continuar com a amizade dos irmãos. Meus irmãos, uma vez que o chamado é compartilhado com pessoas, algumas que nos ensinam, outras que ensinamos, algumas que cuidamos, precisam de cuidado, e outras que cuidam de nós, algumas que conseguimos inspirar, mas outras que nos inspiram. O chamado é feito com pessoas e é uma troca, você dá e você recebe. Não tem como viver a igreja se não for desta forma. E o que é maravilhoso, eu estava falando hoje à tarde com a minha esposa em casa, é a promessa que Deus nos dá de que o nosso trabalho na sua obra não é em vão. Não há quem trabalhe dedicadamente na obra de Deus que não seja recompensado por isso. Deus não é devedor de ninguém. Porém, o nosso trabalho é construído com pessoas, e nós oferecemos, mas muitas vezes recebemos mais do que oferecemos. E como não falar de alguém que nos inspira, como uma pessoa como o presbítero De Vito? Poderíamos dizer que é a personificação da paciência e da sensatez. A cautela para tomar qualquer decisão, a mansidão para tratar qualquer assunto. Esse homem nos inspira pela sua capacidade, pela sua prontidão. Quantas vezes mandei mensagem para o De Vito, queria falar algo com você, e prontamente ele dizia: olha, Zé, quando você pode? Quantos conselhos, quantas conversas enriquecedoras. Porque, meus irmãos, pedir ajuda, pedir conselho não é fraqueza. Pelo contrário, nós aprendemos. É melhor pedir ajuda de algo que nós não sabemos do que fazer errado. É melhor reconhecer que não sabemos fazer e pedir ajuda e fazermos da maneira correta do que deixar o orgulho prevalecer e fazer errado. Obrigado, meu irmão, pela disposição. O que dizer de pessoas como as eternas presbíteras, irmã Sheila, irmã Maria Silva, as pessoas que cuidam da gente como mãe, pessoas que nos ensinam, nos inspiram. Eu estava pensando essa semana sobre esse museu que tem aqui na nossa igreja, e eu estava pensando o quanto nós damos pouco valor para a história, né? Nós temos uma riqueza
aqui atrás e valorizamos tão pouco. Porque o que é esse museu? Esse museu é uma oportunidade das futuras gerações terem contato com a história da igreja. De que outra forma a futura geração vai entender o que houve, como que acontecia a igreja há 100 anos atrás? A história está toda separado, bem organizado ali. Louva a Deus pela sua vida, irmã Maria Silvia. Irmã Sheila, que nos abraçou como mãe. Irmã Tânia, aprendemos muito com a sua capacidade de superação, minha irmã. Que Deus continue te abençoando. Meus irmãos, estou indo para um novo trabalho, mas levo comigo todas essas lições, todo esse amor que aprendi aqui. E que cada um de nós continuemos a ouvir a voz de Deus em nossas vidas, confiando que Ele nos orienta no caminho, uma vez que estamos aliançados com o reino de Deus. E assim como o soldado se alista num quartel, mas ele tem que estar disposto aonde precisar ir. Nós somos alistados, vamos dizer aqui, numa comunidade local, mas antes disso, nós somos alistados no reino. Nós somos trabalhadores de um reino. E esse é o terceiro ponto dessa mensagem: o nosso compromisso com o reino de Deus. Precisamos estar dispostos a um compromisso com o reino. E isso pode se dar aqui em Sorocaba, pode se dar em outro lugar. Me lembro, acho que no ano passado, né, presbítero? 2022, quando eu recebi um convite para ir para Belém. O presbítero José Maria e o irmão Júnior Dordeto ligaram para mim que queriam conversar e me aconselharam a permanecer, não ir para Belém. São coisas, meus irmãos, que a gente guarda para a gente. Irmão Marcos, presbítero Marcos, quantas vezes preciso desse homem? Irmão Marcos, olha esse documento para mim. E prontamente ele olha e manda de volta a resposta. E são coisas que a gente, valores que a gente leva, meus irmãos, que são construídos por Deus. E o conselho de Jesus em Mateus 6,33 é: mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu desejo sincero, meus irmãos, é que continuemos a buscar juntos o reino de Deus. Cada um de nós tem um papel fundamental, cada um de nós, a desempenhar no reino de Deus, independente do local onde estamos. Essa é uma responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você. Mas eu não diria apenas uma responsabilidade, um privilégio. Privilégio de poder anunciar algo tão poderoso, vindo de pessoas tão falíveis como nós. Algo tão grande, capaz de mudar uma cultura, capaz de mudar toda uma cidade, como foi nos grandes avivamentos, que mudaram uma cidade inteira, mudaram culturas inteiras. Algo poderosíssimo, transmitido por pessoas tão pequenas como nós. Então, pregar o Evangelho, servir ao reino de Deus, não é uma responsabilidade, embora envolva responsabilidade, mas antes de tudo é um grande privilégio poder fazer parte de algo tão extraordinário que o próprio Deus veio aqui na terra iniciar e disse: continuem. Continuem. Nosso trabalho aqui é continuar algo que o próprio Deus veio aqui na terra e iniciou. Você já pensou que algo tão poderoso,
Porque Deus poderia ter feito de qualquer outra forma. Deus tem poder para convencer todos os homens de uma vez só. Mas Ele nos deu esse privilégio de ser participantes com Ele nesse reino. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que antes de tudo, eu repito, somos separados para o serviço na igreja local, mas antes somos separados, chamados para servir no reino de Deus. Desta forma devemos buscar um relacionamento correto com Deus, abrindo mão daquilo que nos impede e priorizando em tudo em nossas vidas, colocando Ele em primeiro lugar em tudo em nossas vidas, pois essa é a sua vontade. Responsabilidade, compromisso com o reino de Deus. E isso é aqui ou acolá. Aonde Deus nos chamar, precisamos estar prontos. Eu quero concluir, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês por compartilharem suas vidas comigo. Estou ansioso para o que Deus tem reservado para nós. Muito ansioso, não é pouco ansioso, não, é muito. Para aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas meu desejo é que continuemos em oração uns pelos outros e que o amor de Cristo nos una cada vez mais, mesmo à distância. Porque isso vai fazer falta, pastor Jonathan. Quantas manhãs? Frio terrível aqui dentro e nós aqui de joelho orando. Quase 2 anos, né? 3 anos. 3 anos todas as manhãs. Aqui de joelho, clamando por essa comunidade, por cada irmão. Vai fazer falta a companhia, meu irmão. Deus vai levantar outros Zés para estar com você. Vamos continuar em oração uns pelos outros e que o amor de Cristo nos una mesmo à distância. Que Deus abençoe a nossa jornada e nos permita ser agente de mudança em nossas comunidades. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Uma palavra de esperança, de encorajamento, não de despedida, porque eu estou logo aqui do outro lado da cerca. Só você pegar a bicicleta, o carro e chegar lá, ou eu posso vir aqui e a gente cultuar junto. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, não temos palavra, Pai, para transmitir o sentimento que há em nosso coração, pelo acolhimento dessa igreja, dessa comunidade, a mim e a minha família. Desde o primeiro dia em que chegamos nesse lugar, cheio de expectativa, de curiosidade, também de medo, será que voltarei a pastorear? Mas o Senhor me deu essa oportunidade. O Senhor abençoou o coração de homens e mulheres para que pudessem olhar para mim e entender o chamado do Senhor sobre mim. Eu quero que o Senhor abençoe cada vez mais essa comunidade que não de hoje tem um conselho que entende, Senhor, a necessidade de formar pastores para serem enviados. Quantos pastores foram formados nessa comunidade, Senhor, estão dando frutos em outros lugares. Que o Senhor continue abençoando poderosamente esse conselho. Continue dando a eles o entendimento da necessidade de ser uma comunidade formadora de obreiros, pela sua estrutura, pela sua história, pela sua condição. Derrame graça sobre cada um dos teus filhos que fazem parte dessa igreja. Cada irmão e irmã da terceira idade, que sejam visitados pelo Senhor nessa noite. Cada criança, cada jovem, seja fortalecido pelo Senhor. E que possamos a cada dia testemunhar, Senhor, teus grandes feitos em nosso meio. Em nome de Jesus. Não posso finalizar sem agradecer
meu irmão Mário. Quantos puxaram de orelha, né, Mário? Você tem que ser mais corajoso. Você tem que ser mais intrépido. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu?